Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma breve diferença entre viver segundo a igreja e viver segundo o Evangelho. Entre viver segundo a igreja, seja ela a igreja católica apostólica romana, seja ela a igreja protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal, e viver segundo o evangelho. São coisas completamente diferentes. Em primeiro lugar, viver segundo a igreja é viver segundo os ditames e as normas da igreja, o seu direito canônico. Também é viver segundo os conceitos de posse, propriedade e direito da igreja, respeitando o seu ofício e a sua liturgia. E viver segundo o Evangelho. Bom, viver segundo o Evangelho é totalmente diferente. Viver segundo o Evangelho é viver fora do âmbito do direito, seja ele canônico ou seja ele civil, porque viver segundo o Evangelho é viver não no direito, mas no amor. E muitas vezes amar significa abrir mão do seu direito, renunciar ao seu direito. Muitas vezes viver conforme o Evangelho é viver sem posses nem propriedades, tal como os frades mendicantes buscaram fazer quando eles entenderam que viver segundo a igreja era muito luxuoso e era muita ostentação e que não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. Viver segundo o Evangelho é, portanto, viver sem posses nem propriedades, apenas usando as coisas do Pai, tal como uma criança que usa a casa do Pai, a mesa do Pai, os brinquedos que o Pai lhe dá, sem, no entanto, ter nada de seu, mas utilizando tudo. Aquele que é adulto possui coisas para si, mas aquele que se fez como criança não só herdará o reino dos céus, como usa de tudo que é do Pai, sem nada possuir, manifestando assim um verdadeiro espírito abnegado, como Jesus ensinou. Na vida conforme o Evangelho, o modo de vida, a regra de vida se confunde com o próprio exemplo de vida. Se eu vivo conforme o Evangelho, eu não preciso ter o modelo doutrinário, porque a minha própria vida é um exemplo da regra que eu sigo, da regra de fé. E quem olha para a minha vida vê a regra como um espelho. Então, aquele que vive o Evangelho não distingue regra, doutrina de vida, diferentemente daquele que vive segundo a igreja, que tem a sua regra de fé, o seu cânon, e isto está separado da vida, que muitas vezes não consegue se unir. Assim, pois, foi com São Francisco, que recusou viver conforme a igreja, uma igreja ostensiva, luxuosa, cheia de riqueza e pompa, para viver conforme o Evangelho de Cristo. E
no exemplo de vida franciscano, aí sim, regra e vida se unem e se confundem numa só coisa. Quem vê Francisco caminhar, quem ouve Francisco pregar, quem vê Francisco repartir o pão e o alimento, ou conversar com os pássaros, observa não apenas a vida de Francisco, mas a regra de fé que orienta a sua vida. Regra e fé, portanto, estão juntas e não separadas. E, finalmente, nós concluímos que viver conforme a Igreja, seja ela qual for, qual denominação for, é muito mais fácil e confortável do que viver conforme o Evangelho, porque o Evangelho é radical e poucos, repito, conseguem vivê-lo em sua plenitude. Portanto, devemos, ao tentar vivê-lo, reconhecer que somos pecadores, que preferimos viver no âmbito do direito, porque não conseguimos viver no âmbito do amor. E, reconhecendo isto, precisamos da graça e do perdão divinos, porque preferimos viver segundo a Igreja, pois não conseguimos viver a plenitude do Evangelho. E se observarmos a história do cristianismo, notaremos que poucos foram os cristãos que conseguiram viver o Evangelho em sua radicalidade. Eu mesmo não consigo, e por isto sou cristão, e mais, por isto sou protestante, porque, diferentemente dos católicos, com todo o respeito, eu acredito que não são as minhas obras que me salvam, não é a minha piedade que me salva, mas que o sacrifício único e absoluto já foi pago, e para todo sempre. Cristo crucificado no duro madeiro da cruz, cujo sangue redime todo o pecador. Isto é ser protestante, reconhecer que no sacrifício de Cristo todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados e crucificados. Isto não significa que nós vamos viver de qualquer jeito, já que Cristo pagou tudo, mas significa que quando nós tentarmos ser bons cristãos, mas tropeçarmos e não conseguirmos, que nós saibamos que não há nada que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como Paulo diz na Epístola aos Romanos, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem os anjos e nem as potestades, porque maior é aquele que morreu por nós. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Eu queria falar sobre isso. Viver segundo a Igreja e viver segundo o Evangelho, reconhecendo que nós somos pecadores e carentes da graça e do favor divinos, que são sempre gratuitos e imerecidos. Tá legal, pessoal? É isso aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Amém.